na cruz do Calvário. Quando Jesus clamou por ajuda, por água, lhe deram um vinho azedo, um vinagre. João deixa tudo registrado para nós, para nossa compreensão. Abre o evangelho mostrando a diferença entre a generosidade de Deus, o vinho de Deus, e fecha o evangelho mostrando a maldade dos homens, o vinagre da nossa raça. Ah, meu querido, não para mostrar que o mal triunfa sobre o bem, mas para nos lembrar até o fim que Jesus Cristo veio para nos salvar, para transformar este homem deteriorado como vinagre em oferta de aroma suave, em libação, em vinho derramado ante o altar de Deus. Só o Senhor pode transformar o azedume da nossa vida numa oferta de generosidade também. O texto diz, de maneira dramática, que um soldado pegou um caniço de isopo e embebeu aquele caniço de isopo, aquela esponja, embebeu em vinagre para usar de última ironia contra o nosso Senhor, que padecia daquela cruz. O caniço de isopo é uma planta muito utilizada nos rituais da purificação. Ela é uma planta cheirosa, nascida entre as rochas áridas daquela região e usada no judaísmo para o ritual da aspersão. Quando um sacerdote molhava aquela plantinha numa vasilha de sangue e borrifava, aspergia sobre aqueles que fossem ali no ritual da purificação. O próprio Davi, no Salmo 51, no versículo 7, você se lembra o que ele diz? Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 19 a 20, está escrito assim: havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Ironicamente, foi o caniço desta planta, o caule, que serviu de suporte para uma esponja embebida em vinagre, quando Jesus clamou por sede. Na mão do sacerdote era uma bênção. O isopo era um instrumento de vida, enquanto que na mão daquele soldado se tornou um instrumento de tortura. Dos propósitos da crucificação era prolongar a morte, envergonhar ao extremo, infligir dor ao condenado. Assim, oferecer vinagre era uma atitude maldosa e covarde, que poderia prolongar ainda mais a agonia daquela vítima que estava sofrendo de desidratação febril, intensa. Meu irmão, o nosso Senhor, há 2000 anos, estava ali no madeiro por você e por mim. A boca e a garganta dele implorava por água. Os seus lábios estavam rachados e sangravam. Os seus olhos estavam vidrados. A língua inchada dentro da sua boca. E a saliva
grudava na garganta de nosso Senhor, e lá estava Jesus, lábios rachados, garganta seca, voz tão rouca que mal podia falar. Assim como eu comecei o estudo aqui, muito mais intensamente o nosso Senhor. Tenho sede. Para lembrarmos da última vez em que seus lábios haviam sido molhados, é necessário voltarmos apenas 12 horas no tempo daquela crucificação, quando ele mesmo nos disse: bebei de mim todos. Desde então, Jesus havia sido cuspido, surrado, escarnecido, humilhado e açoitado. Ele havia carregado a cruz e suportado nossos pecados, sem beber nada, qualquer líquido para aliviar a sua garganta. Ele estava com muita sede, como se cruzado um imenso deserto. Sim, desidratado, ensanguentado, febril. Ah, meu irmão, e por quê? E para quê? Para que em nós fluísse o rio de águas vivas. Nosso Senhor vivenciou a mais intensa das sedes. Como é possível que o Criador dos rios e dos oceanos tivesse os lábios ressecados? Como é possível que a onipotência estivesse com sede? Que aquele que acalmou o mar com sua palavra desejasse agora por algumas gotas de refrigério? O sedento em questão possui todo o poder nos céus e na terra. Ele fez milagres pelos outros, mas não realizou nenhum milagre por si mesmo. Ele recusou-se a transformar pedras em pão quando estava faminto no deserto. E agora na cruz ele se recusa a fazer água jorrar para matar sua própria sede. Ele já nos havia ensinado como viver e agora também nos ensina como morrer. Meu irmão, minha irmã, não nos queixemos, ainda que moremos em uma humilde cabana, pois nosso Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Não nos queixemos, por favor, se não temos nada, se não temos o melhor pão para se comer, pois ao nosso Salvador faltou isso por 40 dias. Não nos queixemos se não temos toda a água potável que precisamos para beber, pois a nosso Senhor, ela foi negada até na hora da morte. Será que teríamos dado água a Jesus se estivéssemos lá? Sim, imagino que sim. Mas ele nos ensinou que temos esta oportunidade e este privilégio hoje. Venha, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Quando, Senhor, que fizemos isto? Quando é que te vimos com sede, com fome? E ele disse aos discípulos: digo na verdade, que o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 34, 35, 40. Lembremos-nos que ele teve sede para que você e eu fôssemos salvos da sede eterna.
podemos dar água ao nosso Mestre à medida que cuidamos de nossos irmãos sedentos. Ah, querido, se Cristo clamou, tenho sede, quando padecia da ira de Deus por 3 horas apenas naquela cruz, por favor, preste atenção. Qual será o estado daqueles que terão que suportar a sede eterna? Quando milhões de anos tiverem se passado, mais 10 milhões haverá à frente infinitamente. Há uma sede perene no inferno que não cessa, que não admite alívio algum. Lembremos-nos das pavorosas palavras do homem rico em Lucas 16:24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama eterna. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, pensemos por um instante. Se a sede física extrema é agonizante, mesmo quando suportada por algumas poucas horas, como será aquela sede que está infinitamente além de qualquer sede que possamos passar nesta vida e que nunca será saciada? É a pergunta do reverendo A.W. Pink. Como será a sede do inferno? Matthew Henry diz que os tormentos do inferno são representados por uma violenta sede. Na queixa do homem rico, como vimos, que suplicava por uma gota de água fresca em sua língua, estaremos todos condenados a esta sede eterna se Cristo não tivesse sofrido naquela cruz. Felizmente, Jesus Cristo sofreu com os lábios ressecados, para que você e eu pudéssemos beber das fontes da salvação. Ele suportou a sede do inferno para que o fogo fosse arrefecido para nós. Não é de admirar, meu amado irmão, e quero concluir com isto. Não é de admirar que possamos ler no último convite que aparece na Bíblia: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16, 17. Meu amado irmão, querido amigo, conheçamos o Cristo sedento da cruz e nossas almas jamais tornarão a sentir sede. Sim, aquele que beber de Cristo, aquele que sorver dele a água da vida, nunca mais padecerá de sede. Meu amigo, minha irmã, louvado seja Deus, que permitiu que o nosso Senhor sofresse naquela cruz, que decretou que a nossa salvação deveria ser daquela forma. Cristo cruzando os desertos que foram por nós mesmos arranjados em Adão e Eva. Ah, queridos,
Em Adão e Eva, este mundo se tornou ressecado, mas em Cristo é vida abundante. Que Cristo possa ser em nós esta fonte a jorrar para a vida eterna. Bebamos de Cristo. Aquele que tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Ele sentiu sede na cruz. E agora nós sentimos sede de Cristo. Desejamos o nosso Mestre. Ansiamos por ele. Ele sentiu sede na cruz para que a nossa sede fosse saciada nos céus. Ele sentiu sede na cruz para que jamais conhecêssemos os tormentos do inferno. Ele sentiu sede na cruz para que você e eu pudéssemos agora ter fome e sede de justiça. Ele sentiu sede na cruz para que todos nós fôssemos em Cristo dessedentados.